Olá, bem-vindos de volta. Nesse vídeo, a gente vai ver o impacto da frequência sobre as senoides discretas. E a gente vai ver que tem uma série de esquisitices que acontecem nesse caso, que tem um impacto muito grande sobre o processo de amostragem. Então vamos lá? Lembra que no caso do mundo discreto, a senoide ela é descrita como um sinal x de n, que é igual a cosseno de ômega n mais uma fase θ. Observa que aqui eu estou ignorando a amplitude, porque a amplitude ela só estica ou encolhe o sinal, ela não faz tanta diferença assim. E observa uma outra coisa de notação, que tem muito na literatura de processamento digital de sinais, que eu coloco o n entre colchetes aqui. A gente já falou um pouco sobre isso, mas isso é para deixar claro que eu estou falando de um sinal discreto. O n é a amostra. Bom? Então vamos dar uma olhada na evolução desse cosseno de ômega n, sempre pegando a nossa circunferência de raio unitário e lembrando que o cosseno é o que aparece aqui no eixo x. Eu pego esse ponto, trago para cá para baixo, com 90 graus, é o que aparece aqui no x. Então o que eu tenho? No instante zero, o n vale zero e, portanto, eu tenho cosseno de θ aqui. Então eu estou nesse ponto, eu tenho aqui cosseno de θ. Aí o argumento no mundo discreto, ele passa de 0 para n igual a 1. E aqui eu passo a ter, o meu ângulo passa a ser ômega mais θ. Deixa eu botar os parênteses aqui que faltou. O meu ângulo passa a ser ômega mais θ. Então eu andei ômega radianos daqui para cá. E aí eu vou ter o meu cosseno aqui. n igual a 2, eu vou ter cosseno de 2 ômega mais θ. Eu andei mais ômega radianos daqui para cá e eu vou ter o meu cosseno aqui. n igual a 3, cosseno de 3 ômega mais θ. Ando mais ômega radianos daqui para cá e eu vou ter o meu cosseno aqui. E aí que acontecem as esquisitices. Porque se eu olhar para esse cosseno aqui, observa que eu ando ômega radianos daqui para cá, tá bom? Mas quanto que eu poderia andar que me botaria no mesmo ponto? Andar ômega mais quanto? Quantos radianos que me botariam exatamente nesse ponto aqui? Vamos tentar ver algumas alternativas, ver o que você acha? Bom, observa o seguinte. Se eu ando ômega radianos, eu caio aqui. Se eu andar ômega mais 2π, eu saio daqui, dou uma volta inteira e caio aqui de novo. De novo, daqui para cá eu ando ômega, mas se daqui para cá eu andar ômega mais 2π, eu vou vir para cá, ômega, mais 2π, vou dar uma volta inteira e caio aqui de novo. Então parece que andar ômega entre duas amostras e andar ômega mais 2π entre duas amostras não leva a muita diferença. Continuando nesse exemplo dessa figura aqui, o que você acha que é a maior distância que a gente pode andar desse ponto, a partir desse ponto, em uma amostra só? Vamos ver o que você acha das alternativas seguintes, o que é essa maior distância? Bom, observa que para sair desse ponto aqui, o lugar mais longe que eu posso ir é o ponto imediatamente oposto aqui do outro lado. Eu não tenho como ir para um lugar mais longe. Se eu passar disso aqui, eu ando um tanto até chegar no ponto oposto. Se eu passar daqui, eu estou começando a me aproximar desse ponto, eu não estou mais me afastando. Quanto mais eu andar por aqui, mais próximo eu estou desse ponto. Então, o mais distante que eu posso sair desse ponto é chegar no extremo oposto. Para chegar no extremo oposto, eu tenho que andar metade da volta. Eu tenho que andar π radianos. Então, isso aqui eu vou falar um pouco mais no gráfico, ver como é que fica isso. Mas isso aqui já dá para a gente as noções das duas principais coisas desse vídeo. Eu andar ômega ou andar ômega mais 2π entre duas amostras me coloca no mesmo lugar. Eu não vejo a diferença. Isso quer dizer que frequências ômega separadas de 2π, ou ômega mais 2π, eu não consigo ver a diferença entre elas. E também, isso aqui me diz intuitivamente, que existe a maior frequência digital, existe a maior distância que eu posso andar entre uma amostra e outra. E essa é a frequência que me anda π radianos entre uma amostra e outra, essa é a frequência ômega igual a π. Vamos dar uma olhada nisso nas senoides propriamente ditas.
Então vamos aqui para o nosso grafiquinho das senoides novamente. E vamos agora descer um pouquinho, porque eu quero ver o impacto do ômega. Bom, então, ômega está aqui igual a π, amplitude 1, fase 0. Eu vou manter minha amplitude igual a 1 e eu vou brincar com o ômega. Ômega igual a π, eu estou dizendo que é a minha maior frequência possível. Então vamos reduzir essa frequência um pouco. E a gente vai vendo que, de fato, a variação de uma amostra para outra vai ficando cada vez menor. Vai ficando pequenininha, 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 tá? E vamos ver o que acontece quando eu aumento a minha frequência ômega. Cheguei aqui mais ou menos no π, que ela dá uma volta inteira, ela sai do 1 para o menos 1, ela dá uma volta inteira. E aí eu continuo aumentando. Daí, ó, ela está variando cada vez mais devagarzinho. Mais devagarzinho, e aqui ela já não varia nada. Que valor que vocês acham que está o ômega nesse ponto? Vocês estão vendo aproximadamente ali. Que valor vocês acham que é aqui e por que vocês acham que é isso? Dá uma olhada nas alternativas e vê o que você acha. Olha, o valor do ômega, o meu gráfico não está saindo do lugar. Okay? Eu saio daqui, dou uma volta inteira e caio exatamente no mesmo ponto. Dou uma volta inteira, caio exatamente no mesmo ponto. Qual é o ômega que faz isso? Entre duas amostras, eu estou dando uma volta inteira. Eu estou andando 2π radianos. Mas o ômega, ele me diz o quanto eu ando de uma amostra para outra. Portanto, eu concluo que aqui, nessa situação, o ômega vale 2π. Vamos botar 2π certinho aqui, e a gente olha aqui e fala, olha, 2π, ele não saiu do lugar. Agora, eu também falei para vocês que as frequências separadas de 2π são indistinguíveis, correto? Então, isso aqui está me dizendo que o 2π e os 0 são indistinguíveis. Qual é a diferença entre esse gráfico e esse gráfico aqui? É simplesmente o gráfico em azul, que dá o caso contínuo. Mas eu estou olhando para as bolinhas, que são um gráfico discreto. Tá bom? Então, as bolinhas são iguais nos dois casos. O gráfico em azul simplesmente está me dizendo que num caso, nesse caso do ômega igual a 2π, eu dei uma volta completa e caí no mesmo lugar. No outro caso, eu não saí do lugar e, portanto, as bolinhas estão iguais. Não quer dizer que o gráfico em azul é igual, mas eu estou olhando para o sinal discreto. Eu só conheço o sinal nesses instantes. E nesses instantes, ele está sempre no mesmo lugar. É o caso da hélice do helicóptero. Eu só conheço a posição da hélice do helicóptero na hora que eu tiro foto. E dependendo da velocidade com que a hélice do helicóptero está rodando, eu olho no meu filme e parece que ela está parada, porque eu não vejo ela rodando entre um quadro e outro do meu vídeo. Vamos dar uma olhada matematicamente como é que a gente mostra que frequências separadas de 2π são indistinguíveis. Então eu vou ter, para um caso geral aqui, um sinal x1 com frequência ômega1 e um sinal x2 com frequência ômega2. E eu estou assumindo que ômega1 e ômega2 estão separados de 2π. Estou dizendo que ômega2 é a frequência ômega1 mais 2π. Então agora eu vou expandir isso aqui usando identidades trigonométricas. Eu vou escrever esse troço como sendo A cosseno de ômega1 mais 2π vezes n, que é igual a A cosseno de ômega1n mais 2πn. E o que é cosseno de alguma coisa mais 2πn? 2πn significa que eu saí desse lugar e dei n voltas de 2π e cai no mesmo lugar. Isso aqui é exatamente, agora de uma forma matemática, cosseno de ômega1n. Então a gente vê que, como eu só estou considerando os instantes n, eu andei 2πn, eu andei 2π voltas completas, não saí do lugar. Então, em resumo, nas senoides discretas, a gente tem o conceito da maior frequência. A maior frequência vale π. Não tem como o meu sinal variar mais rápido do que isso. Ele sai de um ponto e vai para o ponto diametralmente oposto em uma amostra só. Tá? E também, no mundo discreto, a gente viu que frequências separadas de 2π são indistinguíveis. Elas são as mesmas coisas. No próximo vídeo, a gente vai falar rapidinho sobre o impacto dessas coisas no caso da transformada de Fourier de sinais discretos. Até lá e obrigado!